Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao YouTube do DD. Aqui a gente está no nosso projeto Alvo Certo, em que falamos todo dia praticamente sobre temas relevantes para as carreiras de delegado de Polícia Civil e Federal e também para as demais carreiras policiais aqui, com aulas completas, aulas relevantes, aulas interessantes sobre os temas mais importantes. Não deixe de se inscrever no canal, assine o sininho para receber sempre as novidades, os conteúdos novos, as aulas mais recentes e não perder nenhuma das novidades que a gente coloca por aqui. A gente tem o nosso setor de comentários aqui inteiramente à tua disposição para que você possa não somente tirar as tuas dúvidas curtas, como também dizer o que é que está achando, o que é que você espera da gente. Manda o vídeo para todo mundo que acompanha a jornada de estudos ao teu lado, curte, deixa o teu like, faz a coisa toda a burocracia para a gente continuar aqui juntos. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2018, sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de várias disciplinas. No geral, nós estamos juntos aqui com Direito Penal e Criminologia, hoje não é diferente. Veja, já vou deixar, antes de mais nada, o nosso Instagram do Dedicação Delta, é o @dedicaçãodelta, em que você fica ligado sempre nas novidades, nos cursos, nas aulas, em tudo que é importante para a tua vida. E o meu perfil pessoal à tua disposição também, @prof. Rodrigo Barcelos, com 2 L's para qualquer dúvida, assim como o meu e-mail, em que você pode se localizar para tirar dúvidas mais complexas. Olha só, nós vimos aí numa crescente estudando os sistemas de teoria do delito. Nosso último encontro foi sobre a primeira parte do finalismo penal e agora nós seguiremos nessa linha. O finalismo, que como você sabe, só fazendo um brevíssimo recap, tem como pai, né, como fundador intelectual, o famoso professor Hans Welzel, que é este simpático sujeito que vemos aqui na nossa tela, que construiu as suas teses baseados no justnaturalismo alemão, na ideia de estruturas lógico-objetivas e bebendo de conceitos ali de Samuel von Pufendorf e também de Aristóteles. Agora, nós terminamos o nosso último encontro vendo um pouco do geral sobre as estruturas dogmáticas da teoria do delito sob a égide do finalismo. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Eu disse a você que a pedra de toque do sistema finalista de direito penal é agora a teoria da ação. E nós precisamos então aprofundar um pouco mais nela para vermos que particularidades ela tem e o que é que pode eventualmente aparecer numa prova difícil, numa prova relevante sobre isso. Vejamos você o seguinte, nós já estabelecemos de maneira bastante clara que com a viragem do finalismo penal, a antiga teoria psicológica pura de culpabilidade, que inseria lá naquele extrato da teoria do crime os elementos psíquicos, dolo e culpa, agora ficou vazia desses mesmos elementos, transmigrando os elementos psíquicos para a ação. De modo que a teoria finalista da ação é uma construção teórica fundamentalmente pautada na existência do dolo e da culpa e dos elementos subjetivos como elementos intrínsecos à própria teoria da ação. A teoria da ação está dentro da tipicidade, de modo que é aqui, neste momento, que nós começamos a falar de tipos dolosos e de tipos culposos. E desse ponto de vista, é aqui que nós começamos a fazer uma distinção que até hoje é majoritariamente utilizada por quase todos os penalistas, salvo em alguns pontos ou outros de crítica, entre tipicidade subjetiva e tipicidade objetiva. Quando nós falamos, portanto, que as antigas facetas objetiva e subjetiva do delito, que vigoraram na época do causalismo e dos neoclássicos, agora cedem a um sistema de teoria do crime objetivo-subjetivo, nós percebemos claramente que a própria tipicidade vira uma tipicidade complexa, pautada em elementos objetivos e elementos subjetivos. Tipo subjetivo, portanto, é um conceito que passa a designar tudo aquilo que compõe a tipicidade, mas passa na cabeça do agente. O dolo, composto de consciência dos elementos típicos e vontade de os praticar. E, ao mesmo tempo, a culpa, composta pelo conhecimento dos elementos típicos, a valoração mal feita e descuidada de um dever objetivo jurídico de cuidado e um resultado não querido, não desejado, mas, como acabamos de ver, previsível e evitável, decorrente causalmente ou, ao menos normativamente imputavelmente,
dessa mesma violação e dessa mesma ação. De modo que o tipo subjetivo na ação finalista é composto por tudo aquilo que passa na cabeça do indivíduo, os elementos subjetivos, dolo e ou culpa. O tipo objetivo, a seu turno, designa tudo aquilo que é materialmente feito, toda a causalidade que é materialmente colocada em curso, que é materialmente levada a cabo. Ou seja, enquanto tipo subjetivo diz respeito ao que eu quis, ao que eu previ, ao que eu considerei, o tipo objetivo diz respeito a efetivamente o que eu fiz, a ação criminalizada. De modo que a ação teleológica, o nexo causal e a previsão do delito constituem o núcleo da tipicidade sob a égide da teoria funcionalista, que aqui, conforme vimos, não somente será norteada por essa ideia do dolo e da culpa como mote da teoria da ação, como também será fundamentalmente ligada à noção de universalidade axiológica dos bens jurídicos penais como um elemento estruturante da capacidade decisória e da racionalidade decisória do livre-arbítrio para decidir, que é a causa fundamental da ação. Vamos ver, então, alguns elementos fundamentais sobre a teoria da ação finalista a partir do próprio Weltzel. Vamos começar lendo um pequeno trechinho do próprio autor sobre os seus pressupostos. Isso aqui é o Novo Sistema Jurídico Penal, um livro traduzido de Weltzel, que foi famoso entre nós, páginas 31 e 32, em que ele dirá: a atividade final é uma atividade dirigida conscientemente em razão de um fim, enquanto o acontecer causal não está dirigido em razão de um fim, mas é a resultante causal da constelação de causas existente em cada momento. A finalidade é, por isso, vidente e a causalidade cega. Está aqui a síntese daquela construção que nós fizemos no nosso primeiro encontro. Weltzel abandona a noção de que o direito penal deve se fundamentar exclusivamente na causalidade para propor que ele se fundamente na realidade e na finalidade. Porque isso coloca, de alguma forma, o ser humano como o cerne da experiência jurídico-penal aqui. O ser humano é o indivíduo capaz de prever as consequências da sua ação, é o indivíduo capaz de eleger uma finalidade, é o indivíduo capaz de considerar as consequências do que faz, os resultados possíveis, necessários, obrigatórios, colaterais, de modo que, em Weltzel, a ação passa a ser o conceito base do conceito de crime. Toda a teoria do delito se estrutura a partir da ação, que é, como nós já vimos no nosso último encontro, uma estrutura lógico-objetiva valorável. Ou seja, a ação existe antes do direito, trata-se dessa maneira de um conceito pré-jurídico, e o direito é que, reconhecendo aquela ação, estabelecerá sobre ela um valor, para dizer, olha, essa ação tem relevância para o direito penal. Tem? Tem, porque ela viola um bem jurídico, ela é dolosa, ela é culposa, ela está prevista em lei, ela é ilícita e ela é culpável. De modo que a ação finalista, a ação teleológica, a ação final passa a ser o conceito essencial, a estrutura, o âmago, o mote, o conceito base de toda a teoria do delito. Vimos que Weltzel constrói um pouco essa ideia a partir da filosofia grega, ali nos períodos clássico e helenístico, aproximadamente séculos IV século IV a.C., uma ideia que chegará depois à filosofia de Tomás de Aquino, anabolizada novamente por von Pufendorf. De modo que Weltzel, quando estabelece toda a sua teoria do delito a partir da atividade final, o faz colocando o homem, e não qualquer homem, mas esse homem racional do iluminismo, com capacidade decisória de valorar os bens jurídicos, como o cerne da experiência jurídico-penal. E aí ele diz o seguinte: quais são as diferenças entre o fato natural, que portanto não decorre de uma ação, porque não é previsível, controlável e eleito finalisticamente, para a própria ação humana? Diz o próprio Weltzel: olha, a ação humana é exercício de atividade final, por isso a ação é acontecimento final, não meramente causal. Vamos parar aqui. Nessa frase, você já encontra um conceito da teoria finalista da ação, ou melhor dizendo, um conceito da ação para a teoria finalista que já foi muitas vezes cobrado em prova. De modo que, se a gente volta lá para Franz von Liszt, a ação é um movimento corporal voluntário que causa um resultado externo perceptível pelos sentidos. Em Weltzel, esse conceito pode aparecer sob variadas formas nas provas para delegado. Uma dessas formas é esta: a ação é exercício de atividade
atividade final. A ação é um acontecimento final, não meramente causal. Existem outras conceituações possíveis? Bom, sem dúvida. Você também pode achar por aí escrito que a ação, sob a égide da teoria finalista, é uma atividade finalisticamente dirigida e, ao mesmo tempo, voluntária, dolosa ou culposa. Qualquer tipo de conceito que aglutine essas características, esses predicados, esses adjetivos, estará correto. De modo que nas provas, mais convém que você se atente para o papel essencial da finalidade e, sobretudo, da vontade e do acontecer final, no sentido de finalístico, né, de dirigido, do que para conceitinhos específicos e delimitados. Continua Weltzel. A finalidade ou o sentido final da ação se baseia no poder humano de prever em determinados limites, por força de seu saber causal, os possíveis efeitos da sua atividade, propor-se diferentes fins e dirigir planificadamente sua atividade para a realização destes fins. Olha o que Weltzel diz. Por força de seu saber causal. Essa expressão diz respeito ao conhecimento do desenrolar da causalidade. Então a gente já vai estudar a estrutura da ação finalista, mas o que Weltzel quer dizer, quando ele menciona a força do saber causal, é a capacidade que todo ser humano racional, em condições normais, tem para prever a causalidade do fato que ele colocará em curso, ou seja, para prever qual é a finalidade que ele quer atingir, para prever quais são as consequências do que ele quer fazer, para prever se aquilo que ele escolheu fazer vai verdadeiramente acontecer do modo como ele imaginou, o que aquilo vai causar, quais serão as consequências e os efeitos. É muito interessante perceber como o dolo em Weltzel é fundamentalmente previsão da causalidade. Claro que isso assume variadas formas e várias palavras-chave compõem o conceito, mas fundamentalmente o dolo, na teoria finalista, trata-se de previsão da causalidade. Trata-se, portanto, de prever o que vai acontecer, trata-se de ter esse conhecimento, ou como diz Weltzel, esse saber causal, trata-se de eleger os fins e de considerar tudo que colocar em curso aquela finalidade causará no mundo. Não é por outro motivo que o próprio Weltzel diz a finalidade ou o sentido final da ação, sinal no sentido final, no sentido finalístico, se baseia no poder humano de prever, por força de seu saber causal, os possíveis efeitos da sua atividade. E aí segue o autor, porque a finalidade se baseia na capacidade da vontade de prever, em determinados limites, as consequências da intervenção causal e, através desta, dirigi-la de modo planificado para a realização do fim, a vontade consciente do fim, que dirige o acontecer causal, é a espinha dorsal da ação final. Eis aqui nas próprias palavras do autor, o que a gente já havia estudado no nosso último encontro. Se a ação é a espinha dorsal da teoria do delito, a vontade é a espinha dorsal da ação e a capacidade de razão é a espinha dorsal da vontade. Cuidado com isso. E aí, o professor Juarez Cirino dos Santos explica de maneira bem delimitada no seu livro no Parte Geral, o famoso livro do professor Juarez Cirino, como é que nós podemos estruturar de maneira didática a arquitetura da ação humana. Ele o faz numa dimensão subjetiva e numa dimensão objetiva, que nada mais é do que a colocação do tipo subjetivo e do tipo objetivo, depois que o direito penal reconhece a ação. Dentro da dimensão subjetiva, a primeira etapa da estrutura da ação humana é a proposição do fim. Vamos trazer isso para o direito penal. Qual é o meu fim, o que eu quero propor para fazer, o que eu quero atingir, qual é a minha finalidade, qual é o meu objetivo. Eu quero matar o meu desafeto. Vamos construir a sombra do homicídio. Eu quero matar o meu desafeto. Beleza, meu fim, meu objetivo é matar o meu desafeto. Eu quero praticar um 121 do Código Penal. A segunda etapa, o segundo momento da ação final é a seleção dos meios de ação. Como é que eu matarei o meu desafeto? Eu posso comprar uma arma de fogo para atirar contra ele algumas vezes, eu posso envenenar o café que ele vai tomar na padaria, eu posso atropelá-lo com o meu veículo automotor dolosamente, eu posso tirar uma faca da cintura e esfaqueá-lo muitas vezes. Ou seja, propus o fim e eu quero matar. Selecionei os meios que eu utilizarei agora para atingir aquele fim. E o terceiro momento é a representação dos efeitos colaterais ou secundários. Olha,
Se eu colocar a causalidade em curso do modo como eu a pensei, o que é que vai acontecer? Quais são os efeitos necessários daquilo ali? Olha, um efeito necessário de matar será causar a morte daquele indivíduo. Necessariamente aquilo acontecerá. Se eu escolher matá-lo no meio da rua com disparos de arma de fogo, um efeito necessário daquilo, um efeito indispensável, um efeito do qual eu não poderei fugir, será causar uma grande confusão na rua, porque eu vou sacar uma arma de fogo, atirar várias vezes contra uma pessoa, aquilo vai dar uma barulheira danada, vai ter policial próximo, ou seja, um efeito necessário vai ser causar uma confusão danada. Se eu quiser explodir uma bomba para matar aquele indivíduo no meio da rua, um efeito necessário da minha ação será, além de matar o meu desafeto, será também causar o óbito de inúmeras outras pessoas que estão ao lado dele. Porque eu vou explodir uma bomba no centro da cidade, eu vou matar ele, mas eu também vou matar o transeunte, vou matar o cachorro, vou matar a velhinha, vou matar a criança, vou matar um monte de gente. Se eu quiser matá-lo com arma de fogo, e se eu sei que ele é um policial, ele também provavelmente estará armado. Então, um efeito necessário da minha ação, se ela não for muito bem executada, é gerar uma troca de tiros. Aquilo ali vai matar um transeunte, ou seja, dentro dessa terceira etapa, eu represento todos os efeitos que certamente ocorrerão. Mas eu também posso apresentar os efeitos possíveis, que é, será que tal efeito vai acontecer, sim ou não? Bom, são efeitos aqui laterais, né? Efeitos não necessários, efeitos possíveis. Se eles acontecem, ok. Se eles não acontecem, ok também. Dentro dessa etapa subjetiva, ou dessa dimensão subjetiva, a gente tem aquela primeira etapa do iter criminis, que é a cogitação. A primeira etapa do iter criminis, ou seja, eu penso no que eu quero, penso no que eu sei, penso no que eu posso fazer, elejo as finalidades, vejo os meios. Estou dentro da primeira etapa do iter criminis. Olha como toda a estrutura do tipo subjetivo está aqui. Primeiro, proposição do fim, quero matar. Seleciono os meios, quero matar com a arma de fogo. Represento os efeitos colaterais e possíveis. Coloco em prática, atingir o que eu queria fazer, dolo direto de primeiro grau. Conheço os elementos típicos, tenho finalidade de atingi-los, dolo direto de primeiro grau. Não quero matar com arma de fogo, quero matar colocando a bomba no avião em que estará o meu desafeto. Seleciono a finalidade, seleciono os meios de ação, considero os efeitos colaterais que ali são necessários. Quando eu explodir a bomba, vou matar os 200 passageiros. Dolo direto de segundo grau. Considerei ali os efeitos possíveis, que são efeitos que talvez aconteçam, talvez não aconteçam. Depende do modo como a causalidade se desenrolar. Eu aquiesci, eu consenti, eu me conformei, eu assenti, eu assumi o risco desses efeitos, dolo indireto eventual, que é o famoso dolo eventual, mas também é dolo indireto eventual, porque o dolo eventual é uma modalidade de dolo indireto que se opõe ao dolo direto, seja de primeiro, seja de segundo grau. Eu não consenti com aqueles efeitos, mas os previ. Geralmente aqui teremos um crime culposo ou um crime doloso com um resultado culposo, que nós também chamaremos de delito préter doloso. Isso tudo nós estamos vendo aqui dentro da dimensão subjetiva da teoria da ação. Quando nós passamos, então, ao momento inicial da execução no iter criminis, saímos da dimensão subjetiva e chegamos na dimensão objetiva, que é a colocação em prática dessa causalidade que eu imaginei. Ou seja, propus o fim, selecionei os meios de ação, representei os efeitos e agora eu vou efetivamente colocar isso em prática, agora eu vou efetivamente agir, agora eu vou efetivamente, digamos assim, colocar na prática o meu plano. E aqui eu saio da cogitação e começo a iniciar a preparação, depois a execução, que eu consumarei ou tentarei, a depender do sucesso do meu plano. Se ele acontece conforme eu imaginei, crime consumado. Se eu sou interrompido por circunstâncias alheias à minha vontade, crime tentado, artigo 14, 2º do Código Penal. De modo que a dimensão subjetiva é atrelada ao tipo subjetivo, ao dolo e à culpa, e a dimensão objetiva atrelada à própria execução da ação, né? O material, ao comprar a arma de fogo, ao se dirigir
ao local onde está o desafeto, ao atirar 4 vezes contra ele, ao sair correndo depois. A toda essa previsão subjetiva da ação, comumente dá-se o nome de antecipação biocibernética da conduta. Isso, hora ou outra, já apareceu em provas com nomes variados, como antecipação biocibernética do resultado, como antecipação biocibernética da conduta, como teoria biocibernética da ação. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, que é a referência a essa capacidade de antecipar porque biologicamente, ou seja, atrelado a um homem concreto, a um ser humano, e a capacidade, portanto, de que um ser humano possa antecipar os efeitos causais da sua ação e possa antecipar as próprias características essenciais da sua própria conduta. Isso aqui vem num momento em que a cibernética era atrelada à previsão dos comportamentos das máquinas e por aí vai. A inserção do bio antes é vinculada a essa noção de que o ser humano é dotado dessa biocapacidade de antecipar, prever a causalidade por força de seu saber causal, como dizia Veltson, e colocá-la em curso depois. Então eis aqui, meu amigo, a estrutura da ação finalística, proposição do fim, seleção dos meios de ação e representação dos efeitos. Depois, o objetivo, a dimensão prática de acordo com o plano individual do autor. Você encontra nas suas provas a ideia de 3 funções básicas do conceito de ação. Uma função classificatória, que fará com que a ação reúna sob a mesma rubrica todas as formas de perpetração de um fato criminoso, ou seja, a ação dolosa, a ação culposa, a ação comissiva, que é o fazer, a ação omissiva, que tem a mesma estrutura, apesar de ser do plano objetivo um não fazer, mas é um não fazer o que a norma jurídico-penal manda que você faça. Portanto, a ação sob essa função classificatória aglutina sob a mesma categoria, sob a mesma estrutura ontológica, lógico-objetiva, todas as formas de cometimento de um crime: culposo, doloso, ativo ou omissivo. A segunda é uma função definitória ou função de união, que fornece um substrato material de referência aos valores normativos da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Isso aqui quer dizer que a tipicidade faz um valor jurídico sobre a ação, dizendo se ela é proibida ou não, dizendo se ela será compreendida como dolosa ou como culposa, se ela será compreendida como ativa ou omissiva. A ilicitude também faz um juízo sobre a ação, dizendo se ela está ou não abrangida por uma causa de exclusão dessa mesma ilicitude e, portanto, se ela é permitida pelo direito ou se ela é verdadeiramente proibida. E a culpabilidade, igualmente, faz um juízo sobre a ação humana, que é um juízo de reprovabilidade. A terceira função é a delimitadora, que torna possível excluir de plano tudo que é manifestamente impunível. E tudo que é manifestamente impunível é o que não é, ou digamos assim, é o que manifestamente não se trata de uma ação. Para discutir um pouco melhor isso, a gente pode perceber 2 elementos fundamentais da capacidade de ação. Primeiro, a capacidade psíquica e a capacidade física. Quando não há um ou outro, o fato é manifestamente impunível porque não há uma ação. Essa última função do conceito de conduta, portanto, permite que nós sejamos capazes de excluir de plano da criminalização o que não tenha capacidade psíquica de ação e o que não tem capacidade física de ação. Comecemos do início. Capacidade psíquica de ação. Para que qualquer pessoa seja capaz de ação e tome uma conduta que pode ser juridicamente desvalorada pelo direito penal, é preciso que haja um estado de consciência. Para quê? Para que eu seja capaz de fazer aquela dimensão subjetiva da conduta, para que eu seja capaz de fazer aquela antecipação biocibernética da conduta, para que eu seja capaz de exercer aquela minha prerrogativa, aquele poder dos seres humanos de tecer um processo racional de antecipação dos efeitos, de eleição da finalidade e, portanto, de decisão livre pela prática de um fato criminoso. Quando, então, não haverá capacidade psíquica de ação? Quando não houver um estado de consciência suficientemente capaz
de permitir com que o indivíduo teça essas considerações sobre o seu processo racional, sobre a eleição de finalidades, sobre a antecipação dos efeitos. Isso acontece, por exemplo, nos casos de sonambulismo completo, nos casos de sugestão hipnótica, hipnose, nos casos de crise epiléptica e nos casos também de perturbação mental completa. É preciso tomar um cuidado muito grande, porque você não pode confundir a incapacidade psíquica de ação com os casos de inimputabilidade por doença mental ou sofrimento mental. Nesses casos de inimputabilidade mental, existe uma capacidade de ação, existe a capacidade de eleger uma finalidade, existe a capacidade de antecipar biociberneticamente os efeitos da minha ação, de antecipar biociberneticamente a causalidade, mas é uma antecipação falsa, feita por uma valoração que não corresponde à realidade. Então eu, Rodrigo, que sofro de uma doença mental severa, vejo uma determinada pessoa, olho para essa pessoa e vejo nela um demônio que está me perseguindo. Eu elejo a minha finalidade, que é eu preciso matar o demônio. Eu vejo os meios de ação, falo, como é que eu vou matar o demônio? Eu vou pegar a minha arma de fogo e vou atirar contra o demônio. Percebe que tem uma racionalidade nisso? Ela é totalmente desvinculada da realidade. Por isso esse é um problema não de teoria da ação, de modo que haverá conduta, haverá tipicidade, haverá provavelmente ilicitude, mas não haverá imputabilidade. Naquelas situações que eu acabo de te citar, coma, sonambulismo, hipnose, crise epilética, nem há essa capacidade de tomar um estado de consciência que seja capaz de refletir sobre o processo da ação. E a capacidade física da ação é mais simples de compreender, porque está atrelada àquele conceito, àquele critério da voluntariedade da conduta, que desde Liszt já é um dos núcleos essenciais da ação. É incapaz fisicamente de ação quem tem sobre o seu corpo uma força física irresistível. Por exemplo, nós encontramos como exemplos da incapacidade física de ação a coação física irresistível. Um determinado indivíduo segura o meu corpo com muito mais força do que eu tenho para resistir a ele e me empurra em cima de alguém frágil, causando uma lesão corporal grave nessa pessoa. Alguém segura o meu braço e faz com que o meu braço bata em outra pessoa. É uma pessoa muito mais forte do que eu, de modo que eu não tenho como resistir. O problema dos atos reflexos também, imaginemos aquele típico caso do indivíduo que está no ortopedista, ele está sentado na cama, assim, na maca, né, ou no banquinho, o ortopedista vai fazer o teste do joelho para testar o reflexo. Quando ele bate no joelho, a perna chuta o banco da frente. No banco da frente estava o celular do médico. Você chutou aquilo ali num ato reflexo que você não controla e o ato se quebrou. Tem crime de dano? Não tem, porque você não tinha capacidade física de ação. Aquele movimento corporal não foi voluntário, foi um ato reflexo. E há também os chamados atos de curto-circuito. Por exemplo, eu estou aqui na minha biblioteca, imagina que o meu filho de 1 mês está aqui em cima da minha mesa, sei lá por qual motivo, está aqui porque eu estava dando aula e brincando aqui com ele, só que ele está solto. Aí entra alguém desavisado na minha biblioteca e me dá um susto por trás de mim que eu não percebo e toma um ato em curto-circuito, toma um susto enorme aqui, me mexo para o lado, bato a mão na criança, a criança cai da minha mesa, bate no chão e morre. Tem ação penalmente relevante? Claro que não, porque não foi uma ação livre, eu não tinha capacidade física de ação. De modo que essa última das 3 funções do conceito de ação aloca, então, as incapacidades e as capacidades tanto psíquicas quanto físicas de ação. E aí a gente pode ver, então, 3 consequências relevantes para o direito penal da incapacidade de ação. Da ausência de ação. Primeiro, não cabe legítima defesa contra quem não atua. Então, não cabe legítima defesa contra quem se encontra, por exemplo, num estado desses aí que nós vimos, de incapacidade psíquica de ação. De modo que não cabe legítima defesa contra o sonâmbulo, que não é capaz de tomar aquele processo racional. Rodrigo, então eu tenho que suportar uma agressão do sonâmbulo, daquele que está em coma? Eu tenho que suportar uma agressão daquele que está em sugestão hipnótica? Não, caberá para esses casos estado de necessidade. Segundo, quem se vale de uma pessoa que não atua será sempre autor direto. Então olha que interessante. Eu, Rodrigo, não tenho ação se eu não tenho voluntariedade na ação. Imagina a seguinte situação.
Atrás de mim, na rua, está um indivíduo que odeia um senhor de muita idade que está na minha frente. E esse senhor de muita idade está indo atravessar a rua, mas vendo que o sinal fechou para os pedestres, ele para. Eu estou entre o senhorzinho de 87 anos, aqui estou eu, e aqui atrás de mim está o desafeto do senhorzinho, querendo matar o senhorzinho. O que é que ele faz? Esse sujeito é muito mais forte do que eu. Ele chega por trás de mim e me dá um empurrão muito poderoso. No momento em que o sinal estava fechado, então estava vindo carro, moto, trator, ônibus, caminhão, tudo. Eu bati no senhorzinho, joguei o senhorzinho em cima da rua, passou o caminhão, matou o senhorzinho. Qual é a modalidade de ação? Qual é a modalidade de autoria neste caso? Um autor direto. Por quê? Porque o sujeito se utilizou de mim como se eu fosse um puro objeto. Se ele tivesse pegado uma pedra e tacado, seria exatamente a mesma coisa dele ter me utilizado como força física para atingir o senhorzinho. De modo que quem se vale de alguém que não atua, ou seja, de alguém que tem incapacidade psíquica de ação ou incapacidade física de ação para cometer um crime, é sempre autor direto e não autor mediato. E por fim, nos tipos plurissubjetivos, como a organização criminosa, como a associação criminosa, a pessoa que não atua, que não tem capacidade de ação, seja psíquica, seja física, não pode ser computada no número mínimo de indivíduos exigidos pelos tipos penais para que haja o referido tipo plurissubjetivo. Por exemplo, na organização criminosa deve haver 4 ou mais pessoas. Na associação criminosa do 288-CP deve haver 3 ou mais. Se, dentre esses 3 do 288, ou dentre esses 4 da lei 12.850, há alguém que não pratica ação, que não tem capacidade física ou psíquica de ação, essa pessoa não conta para o número mínimo. Rodrigo, então, se nós tivermos um inimputável numa associação criminosa ou numa organização criminosa, ele não conta? Não, ali ele conta. Porque lembra que os casos de inimputabilidade não são os casos de inexistência de ação. De modo que para a literatura majoritária, para a jurisprudência idem, os inimputáveis se computam também no número de 3 ou mais pessoas para associação criminosa e de 4 ou mais pessoas para organização criminosa. Então, meu amigo, vimos aqui os elementos essenciais da teoria finalista da ação. A tipicidade e a ilicitude agora se relacionam de uma maneira ligeiramente distinta do que aquela forma pela qual elas se relacionavam nos modelos anteriores. Nos clássicos, vimos vigorava uma teoria de total independência entre tipicidade e ilicitude. Nos neocantianos, uma teoria de total autonomia, de modo que a teoria da ratio essendi e a teoria dos elementos negativos do tipo penal faziam com que tipicidade e ilicitude muitas vezes fossem um conceito só. Aqui nós temos um meio termo, de modo que não adotamos a teoria da ratio essendi, mas a teoria da ratio cognoscendi, que é esta que nós vemos aqui. O que é que diz a teoria da ratio cognoscendi? Que a tipicidade e a ilicitude têm sim uma relação, mas não se trata de uma relação tão forte quanto aquela presente no sistema neoclássico. É uma relação de indiciariedade. Portanto, aqui você encontra muitas vezes a expressão função indiciária do tipo penal. A tipicidade é um indício da ilicitude, que será confirmado ou não quando nós examinarmos as causas excludentes de antijuridicidade. Uma vez que elas estejam presentes, não se confirmou o indício da ilicitude. Uma vez que elas estejam ausentes, confirmou-se o referido delito. E aí, por fim, nos sobra a teoria da culpabilidade, que agora chega ao seu ápice. Se nós começamos numa teoria psicológica pura no sistema clássico, passamos por uma teoria psicológico-normativa ou híbrida no sistema clássico, agora chegamos numa teoria normativa pura. Por que normativa pura? Já vimos isso, que os elementos psíquicos da teoria psicológico-normativa nos neocantianos agora saem da culpabilidade e ela fica vazia de elementos subjetivos. Portanto, temos uma teoria normativa pura, que só tem elementos normativos, ou seja, com referência à norma, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a consciência potencial da ilicitude. O conceito de culpabilidade, olha que interessante, todavia não muda. O que muda é a teoria da psicológico-normativa para a normativa pura e os elementos de dolo e culpa
e imputabilidade na psicológica normativa para imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e consciência potencial da ilicitude. Mas o conceito não muda. Porque lá em 1907, Reinhard Frank conceituou culpabilidade como um juízo de reprovabilidade. E Welzel, aqui no finalismo penal, manterá essa conceituação, de modo que ele ainda continua a dizer, e essa é a posição majoritaríssima entre nós, que culpabilidade é um juízo de reprovação, um juízo de reprovabilidade pessoal. Mas a teoria muda? Muda. Agora ela é normativa pura, que os elementos psíquicos saíram da culpabilidade, estão lá na ação e, portanto, no tipo. Os elementos mudam? Mudam, porque agora nós temos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e consciência potencial da ilicitude. Tudo isso atrelado a uma causalidade que, de acordo com o nosso próprio Código Penal, no artigo 13, é ainda pautada pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, mas de acordo com vários autores, abrindo possibilidades para o trato da chamada teoria da causalidade adequada e depois, mais modernamente, até para a imputação objetiva. Então, meu amigo, com este nosso bloco, aqui no nosso, com este nosso encontro aqui no nosso projeto Alvo Certo, nós finalizamos essa longa jornada que fizemos sobre os principais sistemas de teoria do delito, desde os clássicos até o finalismo penal. Claro, né, se nós quiséssemos dar um curso completo sobre isso aqui, cada sistema podia ter 10 horas, mas acho que cumprimos aqui a nossa intenção primeva. Você, a partir desse momento, é capaz de acertar absolutamente todas as questões de prova sobre esse tema e eu espero que tenha sido útil para você. Não deixa de seguir a gente no @dedicaçãodelta lá no Instagram, no @prof.rodrigo_barcelos com 2 L's. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, manda um vídeo para todo mundo que compartilha a jornada de estudos contigo e a caixa de comentários está aberta para você. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Abração e até lá!